A paz do Senhor Jesus a todos. Salve, galera! Mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a 7ª igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Vamos estudar então, versículo por versículo, como nós temos feito nos nossos estudos, fechando então, finalmente, a 7ª igreja do Apocalipse. Olha então o que diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 14 diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, testemunha fiel e verdadeira. Jesus sempre se apresenta como um remédio, como a solução para a situação da igreja. E aqui em Laodiceia, nós vamos ver ao longo do texto que era uma igreja que deixou Jesus de fora, uma igreja autossuficiente, uma igreja que precisava ser corrigida pelo Senhor, na fidelidade ao Senhor, à sua palavra, e essa igreja precisaria ser verdadeira quanto à sua condição espiritual. E o Senhor se apresenta também como o princípio da criação de Deus, uma teologia que o apóstolo Paulo trabalhou em Colossenses. Colossos era uma cidade que ficava ao lado de Laodiceia. E quando o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo trabalha sobre a pessoa do Senhor Jesus, apresentando Jesus como o primogênito de toda a criação, a razão pela qual tudo foi criado, combatendo um falso ensino, uma falsa doutrina que estava ali entre os colossenses, entre os da Laodiceia. No capítulo 4, versículo 13 aos Colossenses, o apóstolo Paulo pede para que seja entregue essa carta também à igreja de Laodiceia, fortalecendo a ideia e a doutrina do Senhor Jesus como o princípio de toda a criação, a razão por que tudo foi criado, do Deus invisível que se fez visível através da pessoa do Senhor Jesus. Quem quisesse conhecer a Deus era só olhar para Jesus, como Jesus também disse isso a Felipe, né? Jesus disse para ele, porque ele pediu: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: mas eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não enxergaram o Pai. Quem me vê, vê ao Pai. Então, essa doutrina o apóstolo Paulo trabalha de uma maneira muito forte, inclusive com a igreja de Laodiceia. Jesus está reforçando isso, algo que a igreja conhecia muito bem, dizendo: eu sou o primogênito da criação, o princípio da criação de Deus. E diz assim: conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O Senhor Jesus, por várias vezes nesta carta, está frisando a questão da mornidão. Você não é nem frio e nem quente. Depois ele repete: porque você não é frio e nem quente. Depois ele diz: porque você é morno, querendo se referir à situação da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia estava muito parecida com a cidade. A cidade de Laodiceia era conhecida pela sua arrogância e autossuficiência. Eles não aceitavam ajuda de fora porque eles eram muito ricos, porque eles tinham financeiramente como pagar por soluções que eles não tinham ali no seu cotidiano. Ele podia resolver os seus próprios problemas pelo dinheiro, eles se achavam autossuficientes. Por exemplo, no ano 60 depois de Cristo, aconteceu um grande terremoto ali na região da Ásia Menor, e a cidade de Laodiceia foi uma das que mais foi prejudicada por esse terremoto. Teve quase 70% da cidade totalmente destruída. Então, o imperador romano mandou com que fosse alguns representantes do império oferecer ajuda às cidades.
Então ia de cidade em cidade que foi prejudicada, dizendo: você precisa de auxílio de Roma, você precisa de ajuda para se reerguer. Quando esses mandados pelo Império Romano chegou em Laodiceia, então os líderes ali da cidade mandou recado, eles não chegaram nem a entrar na cidade, à porta já mandaram um recado para que não precisavam da ajuda do imperador, que eles tinham pessoas suficientemente ricas para patrocinar o reerguimento da cidade, se refazerem como cidade, sem qualquer ajuda, sem ficar devendo para ninguém nenhum favor. Então, essa autossuficiência da cidade, todos os seus moradores tinham o mesmo sentimento de que não precisavam da ajuda, e isso chegou na igreja. Nós vamos ver aqui pela carta que a igreja bebeu muito dos sentimentos que não tem nada a ver com o cristianismo, mas que imperava em toda a cultura dos laodicenses. Aí o Senhor Jesus está dizendo que a igreja de Laodiceia estava parecida com a cidade. A cidade de Laodiceia não tinha água potável. A água de Laodiceia era uma água ruim, salgada e morna, que não era possível beber. Então, por causa do recurso financeiro que eles tinham, eles construíram, e eram muito orgulhosos disso, o aqueduto que buscava a água das cidades vizinhas. Hierápolis, que tinha águas muito conhecidas como águas térmicas, águas quentes, e por causa do minério que tinha na água, muitas pessoas iam até essas cidades para tomar banhos, até para cura, algumas dores ou doenças de pele. Eles mergulhavam nos tanques dessas águas quentes de Hierápolis e conseguiam ser curados ou ter alívio dos seus problemas. E como Laodiceia não tinha água mineral, não tinha água potável, então ela criou e se gabava disso, esses aquedutos que conduziam a água da cidade de Hierápolis até Laodiceia. E Laodiceia também construiu um outro aqueduto no mesmo esquema para pegar a água da cidade vizinha, Colossos. Colossos era conhecido pela sua água mineral gelada que matava a sede dos viajantes, água doce e gelada. Então Laodiceia não tinha essa água potável, mas ela importava, ela conseguia trazer das outras cidades porque eles tinham condições financeiras para isso. Mas tanto a água de Laodiceia quanto a água quente que vinha de Hierápolis, quanto a água fria que vinha de Colossos, ao chegar na Laodiceia, por causa da exposição ao sol e dos quilômetros que essa água percorria, chegava também morna. Um dos símbolos da cidade de Laodiceia era um chafariz, onde ficava jorrando água, mas a água da cidade, a água que só servia para isso, para enfeitar o chafariz, ficava bem no centro. E os viajantes às vezes vinham e olhava aquela água bonita e tinha a ilusão de que aquela água era boa, potável, gelada, e quando eles iam provar como água do mar e ainda morna, salgada e morna, era até motivo de piada. Eles deixavam isso para ser um chamariz para o turista, e quando o turista tentava beber d'água, tinha gente assistindo porque já sabia que essa água era ruim e ficavam rindo daquelas pessoas tendo ânsia de vômito por causa daquela água ruim. E o Senhor Jesus usa essa cultura e esse conhecimento de que essas águas não eram boas, o Senhor Jesus usa para dizer: vocês também dentro da igreja são assim, morno. Quem olha de fora enxerga bonito, enxerga uma água que parece ser potável, mas quando chega perto e vai provar, vê o quanto essa água é ruim. E Jesus disse: vocês não são nem quentes, como as águas de Hierápolis, e nem frio, como a água de Colosso. Vocês são morno, se referindo à vida espiritual. E diz: porque vocês são assim, quem está a ponto de vomitar da boca sou eu, o Senhor. Então, essa mensagem é muito dura, muito forte.
E o Senhor Jesus repete várias vezes, até o capítulo 16, até o versículo 16, Jesus diz: assim porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aí no versículo 17, você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Lembra? A cidade aqui de Laodiceia é realmente muito rica. Eles eram ricos porque eles tinham ouro, eles trabalhavam com produção de lã, era muito famosa por isso. Eles tinham uma lã escura que era muito cobiçado, principalmente pelas cortes, pelos de alto padrão. Eles vinham até a cidade de Laodiceia para comprar desta lã, que era rara e muito bonita e muito cara. E eles também eram muito conhecidos pela fabricação de remédios. E um desses remédios era um óleo que passava nos olhos, e tinham também o ouro, muito ouro. Ali era também um centro financeiro, bancário, onde havia troca desse ouro. Então, esta igreja que se sentia autossuficiente, a cidade se sentia assim, Jesus está dizendo que a igreja bebeu dessa água. A igreja dizia: eu sou rica, eu não tenho falta de nada, eu não preciso de nada, estou com todos os meus problemas resolvidos. E Jesus está dizendo: vocês não sabem, diz aqui, mas vocês são, aos meus olhos, vocês são infelizes, vocês são miseráveis, vocês são pobres, cegos e nus. Vocês têm um tecido, mas vocês diante de mim não podem se vestir com esse tecido. Vocês têm um colírio, mas diante de mim vocês precisam de um colírio que eu tenho para vocês. Então, Jesus está dizendo: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Então, a riqueza de vocês, que vocês pensam ter, aos meus olhos, não é riqueza. Aos meus olhos, vocês são pobres. E eu aconselho que vocês comprem de mim. O apóstolo Pedro vai trabalhar sobre isso, que o ouro não vale nada, que o verdadeiro tesouro está na fé, na pessoa do Senhor Jesus. E Jesus disse: comprem vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Então, tudo que a igreja tinha e que ela se gabava de ter, Jesus está dizendo: diante dos meus olhos isso não vale nada. E eu aconselho que vocês comprem de mim a verdadeira solução para vocês. Vocês comprem direto de mim, porque eu tenho isso para vocês. Versículo 20. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. Diante de tudo isso que Jesus está relatando a respeito desta igreja, Jesus expôs à igreja a verdadeira situação espiritual. É maravilhoso quando o Senhor nos repreende pela sua palavra, quando o Senhor corrige alguma coisa que está errado na nossa vida espiritual, porque é muito perigoso o engano, nós nos enganarmos achando que está tudo bem entre nós e Deus, e vivermos uma vida de engano e no final de todas as coisas perdemos a salvação. Só tem um caminho da salvação, e esse caminho chama-se dependência do Senhor. Nada neste mundo substitui uma vida no reino de Deus, uma vida com Deus, uma vida segundo o coração de Deus. Eu não posso, porque sou rico e tenho tudo deste mundo, achar que isso é favor de Deus. Eu preciso olhar para a palavra de Deus e comparar a minha vida, e só depois eu posso dizer que eu realmente sou rico, que eu realmente pertenço ao Senhor. Então, a repreensão, quando o Senhor dá um sacode na nossa vida espiritual e diz: ei, entra no caminho, na porta estreita, porque está largo demais essa porta. Se não está difícil, se não é difícil a renúncia, se todos os dias você não briga contra você mesmo, as suas vontades, o seu querer, tem alguma coisa errada no evangelho que você está vivendo. E quando o Senhor usa a sua palavra para nos repreender, o Senhor Jesus está se importando.
Lembra a palavra de Deus lá em Provérbios, que o Senhor diz que Ele repreende a que tem por filho, a quem ama. Em Hebreus também é trabalhado esse mesmo texto dizendo que o Senhor castiga e repreende a quem Ele tem por filho, Ele disciplina os seus filhos. E Jesus está dizendo aqui no versículo 19, eu repreendo e disciplino aquele que amam, ser zeloso e arrepende-se do que você está fazendo, reconheça que você precisa de mim, que há dependência, esse negócio de eu não tenho falta de nada, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. A pessoa se acha suficientemente espiritual. A nossa vida precisa ser baseada no Cristo, Cristo no centro. E quando nós olhamos para Cristo, nós reconhecemos o quanto nós precisamos dele e o quanto nós dependemos dele para uma vida espiritual. Os louvores da igreja precisam ser cristocêntrico. A razão da nossa vida precisa ser Jesus. O nosso trabalho, tudo que nós fazemos precisa ter Jesus no centro. Então Jesus diz, eu repreendo aquele que eu amo, arrepende-se, seja zeloso. Olha a situação que você está e se volte para mim. Versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus está à porta, batendo no nosso coração. Feliz é aquele que consegue escutar. Na época desta igreja, era costume, quando alguém chegava à porta, se anunciar. Ei, eu sou tal pessoa. E aí a pessoa se conhece, abre a porta e aí então eles ceiam junto, participam de alguma coisa que eles tinham proposto. Então você chega na porta e se anuncia. Quando alguém chegava e batia na porta, era porque era algo urgente. Aquela porta precisava ser aberta logo, sem ficar fazendo muita pergunta. Jesus está dizendo, eu estou à porta e bato, abram com urgência. A mensagem que eu tenho é urgente, a mensagem que eu tenho é de salvação, é de transformação, é de arrependimento. Eu quero ser Senhor na vida desta igreja de Laodiceia. E aí Jesus promete, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Lucas capítulo 35, capítulo 12, do versículo 35 ao 40, conta uma história. Jesus se refere a isso. Ao Senhor que está chegando de uma festa, bate a porta e ele diz, bem-aventurado é aquele que abre a porta logo que bater. Então Jesus está dizendo, eu estou batendo a porta da minha igreja. E o meu conselho, a bem-aventurança, é se vocês abrirem logo a porta, porque aí eu entro e vou cear com vocês, vou fazer parte, vou ter comunhão. Cear é intimidade, é comunhão, é o partir do pão. E Jesus está prometendo, é só abrir a porta que você então vai desfrutar de ser igreja, de um relacionamento, de uma comunhão com Deus. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sentar-se com o Pai, assim como o Senhor Jesus venceu. Ele espera que nós, como sua igreja, também venhamos a vencer. E a recompensa para quem vencer, a recompensa para quem ouvir a voz do Senhor, consertar a vida e se permitir ser igreja do Senhor nesse mundo, que significa ir na contramão, às vezes até da ideologia da cidade, da ideologia do seu próprio país. Não, mas o povo brasileiro é assim, tem um jeitinho brasileiro, é normal. O Senhor entende que é a cultura do Brasil. Não, o Senhor não entende. O Senhor entende o que a sua palavra diz. O Senhor entende aquilo que a igreja precisa entender, que nós somos cidadãos do céu e a nossa cultura é cultura do céu.
Tudo que vai contra a palavra de Deus, a igreja deve rejeitar. Essa igreja de Laodiceia teve a oportunidade de mudar a sua situação. Repare que o Senhor Jesus não faz um elogio para esta cidade, apenas a repreende, principalmente pelo seu pensamento de autossuficiência. O dinheiro resolve tudo. Esse perigo da teologia de que se Deus está ao seu favor, então tudo dá certo na sua vida. Se tiver alguma luta e alguma dificuldade, então é porque Deus não está gostando, Deus está bravo. Temos que tomar muito cuidado. Essa igreja estava tão abastada, tão rica, tão próspera, tão autossuficiente, que tiraram Jesus para fora dela. Começaram a viver uma vida tão oposta do que Jesus disse que era para fazer, que Jesus pregava, ao ponto de pôr Jesus para fora da própria igreja. E Jesus precisa dizer: eu estou à porta e bato. Mornidão. Não é nem frio e nem quente. Nem está totalmente no mundo, nem está totalmente relacionado com Deus, com aquele fervor dentro do coração. Nem mata a sede dos sedentos, porque essa é a missão da igreja. Quem tem sede precisa encontrar água de Deus na igreja para se dessedentar. A igreja do Senhor Jesus é sal na terra também para provocar sede naquele que está longe da presença de Deus. E quando essa pessoa chegar até o Senhor, precisa encontrar uma água potável que mate a sede da sua alma. E esta água viva é o Senhor Jesus. Então Jesus está dizendo: quem chega até a igreja de Laodiceia não consegue matar a sede espiritual que tem, encontra uma água morna. O próprio Jesus diz: porque você não é nem quente, não é totalmente do mundo frio e também não é aquele que rejeita totalmente a palavra de Deus, então você é morno. Um pouquinho você segue, um pouquinho não segue. Até aqui eu faço, até aqui eu não faço. Porque você está nessa mornidão. Eu estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Misericórdia, eu vou vomitá-los da minha boca. Misericórdia. Que o Senhor nos guarde e nos ajuda. Nos ajude. A palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos ajude então a consertar a nossa vida diante dele. São 7 cartas, as 7 igrejas. Reconheça-se diante do Senhor em alguma dessas igrejas e busque a Deus em oração. Tome posição. Esse estudo é como um confronto em que nós iremos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Nós vamos agora iniciar, a partir de agora, nesse estudo, capítulo 4 do Apocalipse, uma viagem naquilo que o Senhor Jesus pagou um preço muito alto para que nós tivéssemos acesso, que é a abertura dos 7 selos. No capítulo 5 nós vamos ver que o Cordeiro morreu e porque ele morreu se entregou. Ele é digno de abrir os selos e revelar para nós o que está para acontecer. Isso é um privilégio. Mas você ter todas as informações do que está para acontecer, mas a sua vida não está de acordo com o cidadão dos céus, não faz nenhum sentido. Então essas 7 igrejas iniciais, essas cartas que Jesus manda, é para que a igreja se converta, se alinhe, se prepare, porque a partir de agora nós vamos conhecer o final de todas as coisas e a gente precisa estar posicionado. Eu conheço e porque eu conheço eu me posiciono. Então, em nome de Jesus, até o próximo estudo, que você possa alinhar a sua vida com Deus numa comunhão, numa oração e numa busca, para a glória do nome dele. Deus abençoe a todos. Não esquece de dar like, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar esse vídeo e de convidar algum amigo para também ser integrante, também fazer parte desse canal. Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus.